Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, venha comigo e vamos direto ao ponto. A nossa aula hoje é de regência e é um assunto pesado, tanto é que a gente vai dividir a aula em provavelmente 3 blocos. E aí se liga. Quando a gente fala em regência, a gente tem a regência verbal e a regência nominal. É, na verdade, a exigência de um termo regente, que pode ser o verbo ou o nome, exigindo uma preposição para que aquele verbo ou aquele nome façam sentido de forma ampla na sentença. Então é por isso que a gente tem a regência verbal e a regência nominal. Normalmente, para o candidato, a parte mais pesada é a regência verbal. E por quê? Porque no dia a dia a gente utiliza o português informal. E na prova é o português padrão. Então a gente tem hábito de utilizar preposições em locais que não tem a preposição. A gente tem o hábito de não usar em situações em que tem a preposição. E a gente tem também a mania de usar preposições trocadas. Então, caramba, na hora da prova, o erro do cotidiano vai te derrubar. Então é por isso que a gente tem de estudar a regência. Agora, não adianta você achar que vai assistir a esta aula uma única vez e será o suficiente. Você vai ter de vê-la pelo menos umas 3, 4 ou 5 vezes para poder massificar o conteúdo. Ah, Sidney, mas eu não tenho tempo de ficar vendo tanta aula assim na internet. Poxa, eu trabalho muito. Eu tenho tempo sim de visualizar a aula uma vez, no máximo 2, e depois estudar com material em PDF. E aí eu vou te dar uma dica. Vai estudar no material em PDF a parte de regência, não leia apenas. Anote, copie. Quanto mais você copiar sobre aquele conceito, mais você vai guardar isso na sua mente. E aí você vai tirar de letra no dia que você visualizar na prova, tranquilo? Então vamos lá, vamos cair para dentro. Ó, como eu disse a vocês, em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, ou seja, o termo regente, o verbo ou o nome, pede qual preposição, que é o termo regido. Então, primeiro tem o termo regente, depois tem o termo regido. O termo regente é o que vai reger, é o que vai exigir a preposição. E depois aquele complemento do verbo ou do nome vai ser chamado de termo regido. Então a gente tem a regência verbal, que é quando o verbo exige a preposição. Exemplos aqui, precisamos diariamente de atenção. E aí pensa no verbo, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então o verbo precisar exigiu a preposição de. Agora, todos acreditavam em um futuro melhor. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, o verbo exigiu a preposição em. Até aí, tudo bem, não é? Agora, olha a regência nominal. É quando o nome exige uma preposição. Então, a gente tem aqui, ó, tenho medo de fantasmas. O nome medo trabalha com a preposição de. Porque quem tem medo de alguma coisa. Mantenha sua fé em Deus. A palavra fé exige a preposição em. Quem tem fé em alguém. O homem era fiel à sua esposa. O nome fiel exige a preposição a. Quem é fiel a alguém. Agiram contrariamente às ordens. O nome contrariamente exige a preposição a. Se é contrariamente a alguma coisa. Então, aqui a gente tem a parte da regência nominal. Detalhe, normalmente, quando a gente fala de regência verbal, o aluno realmente tem uma dificuldade, porque no dia a dia utiliza um português diferente daquele que cai na prova. Mas quando a gente fala em regência nominal, por incrível que pareça, normalmente as pessoas utilizam corretamente. E aí como é que o avaliador vai te derrubar? Ele vai te derrubar na análise sintática propriamente dita. Então, quando a gente pega a parte da transitividade verbal, a gente faz as classificações em cima do verbo. Então, a gente, diante daquele verbo, descobre quem é o sujeito e descobre quem é o complemento. Como nós temos 3 verbos classificatórios, o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação, nós temos 3 tipos de classificações. A gente tem a possibilidade de ter um objeto, que pode ser direto ou indireto, como vimos na aula de transitividade verbal. A gente tem a possibilidade de ter um adjunto adverbial e a gente tem a possibilidade de ter um predicativo do sujeito, enquanto a gente trabalha ali com o verbo. O verbo transitivo
pede o objeto. O verbo intransitivo trabalha com a adjunta adverbial. E o verbo de ligação trabalha com o predicativo do sujeito. Só que agora a gente vai falar de nome. E quando um termo está ligado a um nome, ou é um complemento nominal, ou é um adjunto adnominal. E quando a gente fala em nome na língua portuguesa, num primeiro momento, a gente pensa no substantivo, que é a classe responsável por nomear os seres e as coisas. Mas a gente tem, na verdade, 3 elementos: o substantivo, o adjetivo e o advérbio. E por quê? Porque são correspondentes às 3 formas nominais do verbo. A gente não tem o particípio, o gerúndio e o infinitivo. O particípio corresponde a um adjetivo, o gerúndio corresponde a um advérbio, e o infinitivo corresponde a um substantivo. Então, quando a gente tem elementos ligados morfologicamente a um destes 3 termos gramaticais, substantivo, adjetivo e advérbio, a gente vai ter sintaticamente como classificar aquele termo apenas em adjunto adnominal ou complemento nominal. Então, a gente vai fazer uma brincadeira aqui agora. A gente vai definir como é que funciona o complemento nominal e como é que funciona o adjunto adnominal. Conceitualmente falando, o que é o complemento nominal? Um nome, ele não vai ter o sentido completo. Então, ele vai exigir um complemento, que a gente vai chamar de complemento do nome, ou complemento nominal. Então, é por isso, por esta exigência, que o complemento nominal sempre tem a preposição. É um caso de transitividade, só que do nome. Agora, quando a gente tem o adjunto adnominal, como diz o próprio termo ali, ele está apenas junto do nome, apenas acompanhando o nome, é um termo satélite. Pode ser que apareça uma preposição, mas ela não é obrigatoriamente exigida pelo nome. Até aí tudo bem. Agora, Sidney, eu preciso saber tudo isso? É bom, né? Mas se você não souber, a gente vai matar através de 2 formas. Eu vou fazer um quadrinho mnemônico aqui para vocês, para quem gosta, e depois a gente vai brincar com um processo lúdico, para a gente poder trabalhar tudo isso aqui, beleza? Então vamos lá. Primeiro no quadrinho mnemônico, ó, nós temos o adjetivo, o advérbio e o substantivo. Só que antes de começar a brincadeira, a gente tem que definir e entender que existe o substantivo concreto e existe o substantivo abstrato. Vou colocar aqui 2 vezes, porque nós teremos 2 situações para poder analisar. Então, vamos lá. Primeira coisa é definir a diferença de substantivo concreto para abstrato. Então, diz aí para mim, fada é concreto ou é abstrato? Gnomo é concreto ou é abstrato? Deus é concreto ou é abstrato? Quem respondeu abstrato, errou. Quem respondeu concreto, acertou. Mas como assim, Sidney? Como é que a fada vai ser concreto? Galera, na verdade, não é só aquilo que eu posso pegar que é concreto. É aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Eu posso ou não posso colocar uma fada no desenho? Posso, então é concreto. Eu posso ou não posso colocar Deus no cinema? Morgan Freeman não fez Deus no cinema? Então é um substantivo concreto. Até porque, para ser substantivo abstrato, só em 2 situações. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo que a filmagem da aula ficou perfeita. A palavra filmagem não é verbo, mas faz você pensar em verbo, porque é o ato de filmar. Portanto, é um substantivo abstrato, por ter força de verbo. Tranquilo? Agora, se liga comigo. Na hora que a gente estava trabalhando lá na transitividade verbal e a gente descobriu o objeto direto, a gente percebeu que ele não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo direto, ou seja, uma análise morfossintática. Eu vi a quem o camarada estava ligado gramaticalmente para aí sim poder classificar sintaticamente. Assim como o objeto indireto também não existia do nada. Ele existia porque estava ligado a um verbo transitivo indireto. Então, eu via a quem estava ligado gramaticalmente e classificava sintaticamente. Portanto, ligado aos verbos, a gente pensava em objetos. Agora, ligado a nome, jamais vai ser um objeto. Ou vai ser um complemento nominal ou um adjunto adnominal. A análise é morfossintática. Então, vamos ver como é que funciona. Estou avaliando um camarada que está aqui, ó.
e eu percebo que ele está ligado morfologicamente, gramaticalmente a um adjetivo, ele sempre será um complemento nominal. Estou avaliando o termo que está aqui, ó, e eu percebo que ele está ligado gramaticalmente, morfologicamente a um advérbio. Ele sempre será um complemento nominal. Estou avaliando o termo que está aqui, e eu percebo que ele está ligado gramaticalmente, morfologicamente a um substantivo concreto. Ele será um adjunto adnominal. Então, até aí, ó, não há o menor problema. Onde é que o bicho vai pegar? Quando o termo estiver ligado a um substantivo abstrato. Porque na hora que eu percebo que um termo está ligado a um substantivo abstrato, não tem como poder classificar de cara. Afinal de contas, ele pode ser um adjunto adnominal ou um complemento nominal. E por que eu posso ter duas análises? Simples. O substantivo abstrato, ele não tem força de verbo? É como se ele indicasse o quê? Ação. E para cada ação não tem alguém que pratica e alguém que sofre? Então é isso que vai ocorrer. Na hora que eu perceber que está ligado a um substantivo abstrato, eu vou voltar para o termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando, ele será um termo agente. Portanto, adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo a ação, ele será um termo paciente. Portanto, complemento nominal. Agora, macete bobo, mas que no dia da prova vai funcionar. Se é agente, ó, é o A de adjunto adnominal. E a palavra paciente tem o C e o N de complemento nominal. É bobo, mas no dia da prova funciona, tá? Agora, antes, anota aí, né? Dá o pause, anota, né? Que às vezes é muito louco, né? Eu apago aqui, e aí o aluno fica assim, caraca, apagou antes de eu, né? Da minha cópia, professor, antes de eu copiar, por quê? Você quer? Então, é só dar o pauzinho. Desculpa aí se eu apaguei antes, mas acredito que você já tinha anotado. Agora, vamos lá. Antes de partir para as análises das frases, eu vou mostrar um movimento lúdico, tá? Para vocês, que é a musiquinha do complemento nominal com adjunto adnominal. Inclusive, a musiquinha é mais completa que o próprio quadrinho. E daqui a pouco eu vou dizer por quê. Sem contar que ela tem serventia no dia da prova. Afinal de contas, na hora que você usar o quadrinho, você vai acertar a questão. Mas se você usar a musiquinha, além de acertar a questão, ainda vai fazer o cara que está do lado errar. Porque na hora que você começar a cantar, ele vai falar que porra é essa? E aí ele vai perder a concentração e aí você já eliminou um candidato. Então vamos lá. Sem brincadeira, vamos direto ao ponto. Galera, é o seguinte. Eu sempre preparo umas musiquinhas para fazer você gravar esse processo, para facilitar a tua vida. Às vezes eu sei, mas é musiquinha, isso é bobeira, eu não sou mais criança. Mas, gente, o importante é passar na prova. Então, tudo que tem serventia a gente tem que usar. E essa musiquinha aqui eu fiz com carinho. Então, se liga só. Fiz no ritmo da música do Padre Marcelo Rossi, porque eu fui coroinha por 6 anos e coordenador de pastoral de grupo jovem. Então, resolvi fazer uma homenagem. E essa música é bacana porque ela tem uma coreografia. É só um para lá e um para cá, mas vocês vão ver que eu tenho toda uma malemolência. Infelizmente vocês só estão me vendo da cintura para cima. Se fosse no presencial vocês iam ver o quanto eu tenho malemolência. E você pode cantar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, e se você fizer isso umas 3 vezes, pode ter certeza, você nunca mais vai esquecer. Sim, mas eu achei meio grande, hein? Pô, gravou Faroeste Caboclo, não vai gravar isso aqui? É óbvio que vai gravar. Então se liga só um para lá e um para cá. Então vamos lá, ó, do advérbio. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Detran São Paulo 2018. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo, super atualizado, ponto a ponto do edital, com o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos 2 serviços, 2 cursos, um para oficial, apenas 10 parcelas de R$ 30. E o cargo de agente oficial de trânsito por 10 parcelas de R$ 35,
com a qualidade desse professor que você acabou de assistir. Infelizmente, ou felizmente, depende da interpretação do aluno, essa aula que você está assistindo é apenas 30% do total da aula, é uma aula demonstrativa para você sentir confiança, assistir às aulas do nosso professor e gostar do método aqui da Lá Concurso. O nosso curso no site é muito mais completo. O nosso curso no site, nós temos o Personal Coach, que é a metodologia fundamental para a aprovação do aluno. Personal Coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Personal Coach é o nosso projeto pedagógico. Então, como é que funciona assim, esse projeto pedagógico? Linhas gerais. Então, nós temos o conteúdo programático. A nossa equipe pedagógica vai pensar os principais assuntos primeiro, aqueles assuntos fundamentais que sempre costumam ser cobrados em concurso público. Com base nesses assuntos, nós transformamos em metas diárias de estudos, na qual o aluno, cumprindo cada meta de estudos, ele vai dar um passo importante para a sua aprovação. E nós vamos monitorar o desempenho do aluno no site. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui nessa caminhada do Detran São Paulo 2018. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.